Olá, gente. Estou aqui de volta para falar para vocês um pouco sobre como é a gravidez aqui em Portugal, pelo menos como foi para mim, como foi a gravidez pelo SNS aqui em Portugal. O SNS é igual ao SUS. Então vamos lá. Depois que a gente descobre a gravidez, né, faz lá o teste na farmácia, eu deveria ter ido no médico, no meu médico de família. Mas não sei se vocês viram o outro vídeo anterior, eu tenho plano de saúde. Não é plano de saúde em Portugal, o seguro de saúde em Portugal, e eu decidi ir numa médica num hospital particular. Fui lá, paguei, mas eu não me senti muito bem. Não me senti muito bem recebida, sabe? Era uma vibe muito... tá muito recente. Eu realmente descobri com 2 semanas, e eu fui lá com 3 semanas de grávida, porque eu tava muito ansiosa, eu tinha tido uma gravidez 10 anos antes, então eu tinha muita ansiedade, eu tenho muita ansiedade. Então eu fui para essa médica e ela vinha muito numa calma do tipo, pode não dar certo, pode não vingar, sabe? Então eu deixei meio que pra lá, falei assim, eu também já tô, sabe? Não é a primeira, eu já tinha tido uma perda antes, então eu deixei pra lá, sabe? Abandonei. Tinha tido uma perda na época da pandemia, um pouquinho antes da pandemia, então eu preferi não criar esperança e acabei falando assim, pronto, eu vim muito cedo, com 3 semanas, vamos ver. E acabou que eu tô aqui há muitos anos em Portugal, a gente veio pra cá em 2016, mas eu não usava o SNS. Isso é uma culpa minha, eu não utilizava. Porque como eu já vinha adulta, eu não tinha vacinas pra tomar, eu só usei pra tomar a vacina da Covid, sabe? Eu não usava antes pra ir no médico, pra fazer consulta, pra nada. Tudo eu resolvia no particular. Que aqui o particular é diferente. Aqui o particular você tem um seguro e você paga a coparticipação. Então, ao invés de você pagar a consulta toda, acredito que dependendo do seu plano, você vai pagar uma porcentagem. E pronto, eu sempre paguei essa porcentagem, porque era mais rápido, porque... Na verdade é porque era mais rápido, só por isso. No final do tratamento... E nesse caso foi o tratamento, mas é porque era realmente muito mais rápido pra mim. Então, foi assim. Mas o que aconteceu? Eu tentei marcar uma consulta no centro de saúde. Aí o que eu fiz? Como eu trabalho de casa, trabalho remoto, mas eu fiquei naquela, vou ter que ir lá grávida, não vou perder um dia de trabalho, um tempo de trabalho pra ir lá. Fui e liguei pro canal da SNS. O que é o canal da SNS? Aqui em Portugal, você tem um número que você liga chamado Linha SNS. E lá você marca, você fala se tá passando mal, eles te encaminham para um hospital. Funciona assim, já quando tivemos emergência na família ou na rua vimos alguém passando mal, liguei pro canal do SNS, fui super recebida, super atendida, eles mandam ambulância, qualquer coisa, então assim, é maravilhoso. Eu liguei pro canal do SNS e avisei que eu estava que eu estava grávida já de... Gente, eu acho que eu tinha 3 ou 4 meses, eu perdi completamente noção do tempo. E eles falaram que eles só poderiam marcar a consulta com a minha médica de família para janeiro. Então, assim, eu ia estar quase tendo bebê, que o bebê nasceu em abril. Então, o que eu fiz? Eu fiquei, assim, meio que assustada o que eu faria. E aí, eu também não sabia como marcar. Eu acabei... Tinha uma consulta do meu filho, que sim, frequentava o SNS. E eu falei, pronto, eu vou lá com ele e vou perguntar pessoalmente. Fui lá na minha clínica. O problema de ir na minha clínica é que ela não era na minha rua. E eu moro em Portugal, mas eu não tenho carro. Então, locomoção, assim, pra mim é um pouco difícil. E aí eu fui lá com meu filho, já que eu tinha que ir. E eu falei, olha, eu tô grávida, eu queria marcar uma consulta. Tem como me agendar? Sabe, tinha tirado as férias, tirei uns dias de férias. Tem como você me colocar aqui rapidinho pra só ela me falar alguma coisa? Tipo assim, você tá grávida? Não, a gente te encaixa agora, não sei o quê. E aí, tudo mudou. Então, agora eu vou explicar o caminho certo. Eu deveria ter ido no meu centro de saúde e ter avisado que eu estava grávida. E aí eles me passaram o número do meu centro de saúde. Porque eu não estava ligando diretamente pro meu centro, eu estava ligando para um canal mundial, não, um canal do país inteiro. E por isso que estava sendo tão difícil, mas eu tinha que ir lá e avisar, olha, eu estou grávida, eu preciso do atendimento.
E aí eu fui atendida pela minha médica de família, que eu conheci naquele momento, e eu adorei ela. Aqui você tem uma enfermeira e uma médica de família. Eu adorei as duas, elas são maravilhosas. A enfermeira Ana e a doutora Leonor, adoro elas. E elas cuidam de você nos cuidados básicos. Então, eu cheguei muito atrasada, então ela já me passou o pedido da ultrassom, da primeira que eu tinha perdido. Como eu tinha perdido essa ultrassom, eles me passaram também para fazer um exame de rastreio de DNA, porque essa primeira ultrassom ela é super importante. E gente, eu não sabia. Eu sei que eu deveria saber, porque eu já tive filho, mas eu não sabia. Ou eu não tinha lembrado. Mas era uma ultrassom que vai dizer se o seu feto, o seu bebezinho tem aqueles problemas no DNA, sabe? Que pode dar síndrome de Down, umas síndromes, eu não sei o nome delas. Mas são uns 3 problemas de rastreio. E a ultrassom. Ela já me passou a ultrassom do primeiro e a ultrassom do segundo. Ela me passou um monte de ultrassom. Porque eu tava tão avançada que eu já tinha que marcar pro segundo. Porque na época que eu tava grávida, em 2024, tava tendo muita gente querendo fazer esses exames, e então tava demorando muito a fila, então tinha que marcar com muita antecedência. Por isso que ela me deu esses 2 na época. E aí o que eu fiz? Só para esclarecer, eu moro aqui na cidade do Porto. Moro no Porto, que é no norte de Portugal. Então, isso é importante para a história. Se vocês acompanham notícias aqui em Portugal, sabem que muitos hospitais têm tido problemas de fechar emergência, fechar hospital, não sei o quê. Mas isso é no sul, centro do país. No norte, pelo menos eu não vi isso acontecer. Comigo não aconteceu, pronto. Mas isso estava acontecendo lá para Lisboa, entendeu? Que é no sul. E aí pronto, fui no centro, fui super bem recebida, fazia os exames lá de verificar a urina, medir pressão, exame normal. E esse foi o meu atendimento no centro de saúde. Eu tinha que ir lá uma vez por mês, fazer esse acompanhamento, fazer o acompanhamento de sangue, e foi ótimo. E em relação aos exames, eu não paguei nenhum exame. Eu tinha que pagar os remédios que eu comprava, por exemplo, suplementos de vitamina B12 e de ferro, por causa da minha anemia. Eu pagava ele completamente, tipo, era 28 euros o de ferro, mais 20 euros o de B12. Eu acho, gente, eu não lembro os valores. Mas eu lembro que era alto. E o ácido fólico, que é uma coisa normal para grávida, era 1 euro, sei lá, era um valor muito mais baixo. Porque era coparticipado pelo governo. Então tinha isso, mas o governo ele coparticipa para as grávidas e é super fácil, então é gratuito. Você tem que ir fazer esse acompanhamento, não é muito, não é várias vezes no mês, não é nada demais. Eu super conseguia conciliar com o trabalho, eu ia um pouquinho antes do trabalho, eu ia um pouquinho depois do trabalho, então super dava. Os documentos. Bem, como eu sou portuguesa, já sou portuguesa faz alguns anos, como eu disse, eu vim para cá em 2016, o meu marido já é português já desde que nasceu, então assim, eu já tinha a documentação, então eu só fui com o meu cartão cidadão, e lá já tinha meu número de utente, que é tipo o número do SUS, e pronto, fui atendida, foi isso. Tem uma amiga minha que ela não tem a cidadania, ela tem a residência, e ela também foi super atendida. Você, quando vai, se você não tiver, você cria o número de utente, e você é atendida. Foi. Para ela também foi gratuito. Então, ok. De quanto em quanto tempo são feitas as ultrassonografias? As ultrassonografias, elas são feitas, são 3 ultrassonografias, no primeiro, no segundo e terceiro trimestre. Eu tinha perdido a do primeiro, logo eu fiz a do segundo também, logo em seguida, acho que com uma semana de diferença, porque eu fiz muito atrasada. E depois a do último trimestre foi com 8 meses, 9 meses, algo assim. Foi quase parindo já. Mas foi só para ver a formação e tal, então tava tudo bem com o bebê. A marcação de exames. Então, ela te dá o pedido do exame, pode ser em papel, pode ser pode ser na aplicação do SNS, pode ser por SMS também, por e-mail, ela te dá os pedidos e você liga para os locais para você fazer o exame. Então, por exemplo, eu fiz o exame de ultrassom eu fiz os exames de ultrassom, fiz 2 exames de ultrassom no particular,
Aí eu liguei, falei que que iria marcar, que era gravidez, eles fizeram pra mim. Não demorou muito, achei que ia demorar horrores, mas eu ligava com antecedência e marcava. Aquela primeira minha que estava super atrasada, eu expliquei que eu estava atrasada, pedi desculpa, pedi se ela podia me encaixar em qualquer horário, que eu ia dar um jeito de estar lá. E ela encaixou mesmo, eles são muito queridos aqui. Eu fiquei muito feliz por ela ter me ajudado, porque eu realmente precisava fazer o exame. E eu estava muito, muito atrasada. Mas eles me encaixaram. O meu segundo foi no público, no hospital público aqui em Gaia, em Vila Nova de Gaia. Eu fiz, foi super bem tratada também. Foi super rápido também. E também foi gratuito, já estava lá. O terceiro foi de novo no mesmo local particular. E eles fizeram, não me cobraram nada, porque foi com encaminhamento da SNS. Então foi gratuito também. Depois, os exames de sangue também foi num laboratório particular, mas eu não paguei nada porque foi pelo SNS. Então, tudo que você faz com o papel do SNS já está lá isenção, já está isento. Então, foi gratuito também. Como funcionou para eu poder sair do trabalho e fazer os exames? Os exames que eu fazia, eu colocava nos horários que eu estava livre. Então, eu não pedi para a empresa para eu sair para fazer exame. Por exemplo, eu tinha consulta, eu marcava na hora do meu almoço, ia de Uber, rapidinho voltava. Sempre eu marquei tudo perto de mim. Exames de sangue tem que fazer de manhã cedo. Eu começava a trabalhar às 9, né? Eu começo a trabalhar às 9 da manhã. Abria às 6 da manhã. Eu só ia mais cedo. 7 da manhã eu tava lá. Levava meu filho para a escola, passava lá, tirava o sangue. Eu sempre marcava num local que era perto, né? Para ser conveniente também. Então foi bastante tranquilo. As consultas eu tentava marcar ou às 8 da manhã, que é quando abre o centro de saúde, ou no final do dia, lá para eu saio às 18, eu trabalho de casa. Então, 18 eu acabei. 18 eu desligava e ia pro trabalho. Às 18 eu desligava e ia pro centro de saúde. Então foi muito tranquilo isso também. E como que funciona a preparação? Você é encaminhada para uma enfermeira, e ela é uma enfermeira obstetra, que já trabalhou muito com isso e tal. E ela te atende 2 dias na semana, e nesses 2 dias são 2 horas. Nesse caso, eu precisava pedir baixa do trabalho. Eu pedi e eles me deram, sem me cobrar compensação de horas nem nada. Eles entenderam perfeitamente. Até porque eu já ia, né? Eu já estava com 7 meses, eu logo iria parar também. E aí eu fui para um lugar, não era dentro do hospital, mas era próximo aqui da minha casa. E eu ia lá numa sala, num auditório, era na verdade um auditório com mães grávidas e com pais. Meu marido não foi. Ele foi uma vez, mas ele não aguentou ficar lá. Mas muitos pais iam, acho que principalmente pais de primeira viagem vão. Quando você tem filho, você meio que, né, não tem muito tempo sobrando. Você já tem filho, não que eles não tenham, né, mas às vezes a pessoa não tem, mas pronto. E tinha poucos pais, mas tinham. E nessas aulas a gente aprende sobre a gravidez, sobre as dores da gravidez, sobre como você deve se portar, tipo, como você pode proteger seu seio, o peso da barriga, exercícios para aliviar dores, porque a gente sente dor na pubis, sente dor na lombar, sente dor. Pronto, gravidez é quase uma comorbidade. Dói, é cansativo. Para poucas pessoas não são, mas pronto, para mim foi. E aí foi isso. A preparação do parto, ela me ajudou muito, porque ela explica com slides, com vídeos, com a experiência dela. Outras mães que já tiveram filhos também falam da sua experiência. Então você meio que vai vendo como funciona o parto vaginal, o parto natural. E que ele, na verdade, não é essa dor toda. Eu lembro que tinha uma frase que ela falava que era: eu prefiro 1000 vezes parir do que ir no dentista. Então, assim, cada um com a sua dor, né? E eu concordo com ela. Dependendo do que você vai fazer no dentista, às vezes é melhor parir alguém. Porque acaba, sabe? Mas essa foi a preparação. Ela explica também sobre o parto, ela explica como que o parto acontece, tudo que pode acontecer de ruim, tudo que pode acontecer de bom, quais são as opções que você tem, quais opções que você não vai ter se acontecer alguma coisa ruim. Depois sobre quando o bebê nasce, o que você pode fazer depois que o bebê nasce. Por exemplo, como dar banho,
comidinha, fala sobre os choros, fala sobre cólica, fala sobre como aliviar a cólica do neném. Aí muitas mães estavam anotando, porque elas eram mães de primeira viagem, falam sobre a introdução alimentar. Ela fala muita coisa, ela explica muita coisa. E o lado bom é que durante a aula, por exemplo, ela, olha, gente, agora nós vamos entrar numa contração. E ela fala, agora vamos respirar. A gente treinava a respiração. E ela explicava como era a dor. Sinceramente, pra mim doeu diferente, mas... E ela explicava como era a dor, e isso realmente aconteceu no parto. Mas ela ia ajudando, aí a gente sentia contração, já tá com 7 meses, a gente tinha contração. Ela explicava, isso é contração de treino, é assim mesmo, nananã. Então foi muito bom. Por exemplo, no final do curso, olha, quem já tá em tantas semanas não pode mais usar aquela faixa para levantar a barriga, porque muitas mães usam uma faixa na lombar que levanta a barriga e ajuda a diminuir a dor nas costas. Só que isso tem um problema, o que ela explicou. Isso tem um problema muito grande porque o bebê tem que descer no seu colo do útero para o colo do útero começar a abrir. O colo do útero é fechado assim, sabe? E aí você tem que dar abrindo assim. E o peso do bebê que ajuda a empurrar. Então, se você impede o peso do bebê de chegar lá, você tá atrapalhando o seu parto, entendeu? Tá dificultando. Eu não usei faixa, porque eu nem pensei em fazer isso. Mas ela tirava muitas dúvidas. Por exemplo, muitas pessoas compraram lance de tirar leite, queria tirar leite, botar o colostro, não sei o quê. E ela falava que isso era besteira, não precisava fazer nada disso. Porque depois é muito difícil de fazer higienização, dependendo do hospital, eles não vão aceitar você dar isso porque pode estar contaminado, então não valia a pena. Ela também falou sobre primeiros cuidados. Primeiros cuidados não, sabe se tiver uma emergência? Esse tipo de cuidado. E ela falou que ela ensina, mas ela ensina mais a identificar e ligar do que a você fazer uma ressuscitação, por exemplo. Porque as pessoas... o seu filho, você pode acabar surtando. Então ela falou pra gente não se importar tanto com isso, porque a chance disso acontecer é muito baixa. E pronto. Então era mais ou menos era isso a preparação do parto. Também incluía uma conversa de 1 hora com um anestesista. Fomos todas, não era uma pessoa só falando com o anestesista. Ele explicava sobre como era a anestesia, como funcionava. Então a gente foi no hospital, no auditório, e ele falou como é que era a anestesia, quais eram as opções, se você quisesse fazer sem anestesia. Tem gente que prefere uma coisa mais natural. Os hospitais que tinham piscina, os hospitais que não tinham. Dentro da preparação do parto, a gente também tinha uma visita ao hospital. Como eu estava aqui no Porto, em Gaia, a minha visita foi no Hospital Santos Silva, e podia ser, por exemplo, no Hospital do Porto, o São João, mas foi nesse daqui, o que eu achei ótimo, porque eu tinha já investigado, assim, com pessoas que eu conhecia, pessoas daqui, né, que já tinham tido bebês recentemente, e lá eles tinham criado esse prédio novo só da obstetrícia, então estava bem recente, bem novo, tudo, mas não tinha piscina, o que não me importava, porque eu não estava me importando com piscina. Ela também te manda a lista da mala de maternidade. Você pode entrar no site da SNS. Eu vou até deixar o link aqui, então. O site da SNS, você consegue ver o que você tem que levar para maternidade. Tá dizendo todos os itens bonitinhos. Eu levei até mais do que estava ali. Porque se você ver o relato, de novo, se você ver o relato do meu parto, você vai entender que eu estava já programada para ficar mais tempo. Não foi um parto que eu entrei em trabalho de parto em casa e esperei ir, não. Que, aliás, isso é uma coisa que eles também ensinam na preparação do parto. Quando que você vai para o hospital? Isso é uma dúvida muito grande, pelo menos eu tinha. Você tem que ir para o hospital, de acordo com o que me falaram, quando você já está tendo contração, há pelo menos 5 minutos de diferença entre uma e outra. E se a bolsa estourar, você não precisa correr para o hospital, sabe? E na visitação do hospital, a gente também aprende onde que a gente deve entrar no hospital, porque o hospital é um complexo de hospital, são vários prédios. Eu já tinha ido lá, por exemplo, na área oftalmológica, mas eu nunca tinha ido na ala da obstetrícia, que é outro prédio, em outra parte do complexo. Era outro estacionamento que tinha que ir. Então a gente foi andando para conhecer, vimos quais eram os andares que a gente tinha que entrar. A gente não lembro, era um 4º andar, sei lá. Vimos tudo.
E quando a gente chegou, e foi assim que a gente escolheu o hospital, mas a gente era livre para poder fazer no particular se a gente quisesse, por exemplo. E eu soube que muita gente preferiu o particular, por não sei qual razão, mas eu gostei muito. Então, eu tava falando da mala. Bem, a mala, tá bom, voltando agora. A mala da maternidade, você pode levar realmente uma mala. Você tem que levar o bebê conforto, porque você tem que sair do hospital com o bebê conforto. Eu lembro que isso era obrigatório. Tem que ter a roupinha preparada, a primeira roupinha do bebê. Tem que ter preparado as outras roupinhas, tudo separadinhas em kits. Eu separei tudo em kitzinho, pra ficar tudo organizadinho, pra saber, essa aqui é a primeira roupa, essa aqui é a roupa a seguir, essa aqui... Porque eu não queria ficar procurando na mala na hora, eu achei que ia ser muito trabalho, ia ser um peso extra de energia que a gente ia gastar. Então foi isso. A mala de maternidade é super fácil de você descobrir como usar. Você só tem que ir lá no link do... Tem que procurar o site e você baixa e vê lá o que precisa. Tem também as obrigações e as obrigações do hospital, sabe? Por exemplo, o que você pode fazer, o que você não pode fazer lá no sala de parto. Eu lembro que tinha avisos que não podia filmar, não podia comer lá dentro, não podia levar comida, não podia levar flores lá pra dentro também. Então tinha várias regrinhas. E aí eu acredito que seja de hospital para hospital, mas no meu hospital tinha essas regrinhas, eu lembro. Bem, a diferença entre o parto no Brasil e o parto em Portugal, pra mim é gigante, porque eu não tive cesariana, então já é diferença de parto. A diferença de indicação, né? Eles te indicam, eles te levam pro parto natural. No Brasil, eu lembro que uma amiga minha fez o parto vaginal, né? O parto natural, no hospital particular, que nem eu, tudo assim. E ela foi difícil, ela teve que procurar e trocar de obstetra até achar um que quisesse fazer o parto natural, porque todos tinham indicação para ela fazer o parto cesariana. Que agora eles estão chamando de parto humanizado, você fazer o parto natural no Brasil. Eu acho, né, pelo que eu entendi. Mas isso é uma verdade, tipo, a diferença maior foi essa. Agora, as pessoas serem educadas, serem queridas, foi, acho que nos dois países. A gente é muito parecido, gente. Brasil e Portugal não é grande diferença. Não é Noruega e Brasil, é Brasil e Portugal. Mas as pessoas foram super tranquilas, foram super carinhosas comigo. Eu gostei muito de como elas lidaram com a situação, lidaram com os meus receios, não riram de mim em nenhum momento, não ficaram achando que era loucura eu ficar com medo do parto natural. Agora, uma coisa que eu vi de diferente, talvez não seja tão diferente, talvez seja só pra mim e a minha família. A minha família tem muitas mulheres e eu não lembro de nenhuma mulher não ter amamentado filho. Mas aqui era uma tecla que a enfermeira da preparação do parto sempre batia, que era, gente, amamenta seus filhos, vai ser melhor, vocês vão poupar dinheiro, não comprem o NAN, aquele leitinho em pó de bebê. Porque você vai comprar o NAN e não sei o quê. Você nunca vai poder comprar o NAN mais barato, tem que ser o NAN anti-alérgico, anti não sei o quê, anti-glúten. Porque não é feito pro bebê. Aí falava todos os lados bons de ter a amamentação, e explicava tudo que era de boa pra amamentação, e eu ficava assim, gente, alguém não vai amamentar, porque você já tá com o peito pronto. Você vai lá, põe no peito e acabou. Não tem muito o que pensar. Na minha cabeça, não é nem porque é só o mais barato, é porque é o mais prático. Quando você tá com o bebê, tudo que você quer é o prático. Mas pronto, e também ela falava muito sobre não deixar o bebê chorando sozinho. Isso eu sei que é uma coisa mundial. Tem muita gente que acredita que deixar o bebê chorar vai fazer o bebê se acalmar. Muita gente acredita que deixar o bebê chorando vai fazer o bebê se acalmar, sabe? Sozinho, e isso é ensinar. Ela estava explicando que não, que aumenta o estresse do bebê, porque o bebê, ele gosta do contato com a mãe. Aí ela falou sobre a gravidez, virar exogravidez, o bebê só sabe que nasceu 3 meses depois do parto, e não sei o quê. Então ela explicava muito nesse sentido de você dar atenção e carinho e colo pro seu bebê. Talvez isso seja uma diferença Brasil e Portugal, ou talvez seja uma coisa da Europa, não sei se isso acontece muito no Brasil. Mas a minha família era uma família muito apegada, muito carinhosa, sabe? A gente estava sempre com o bebê no colo.
Eu não lembro das minhas tias deixarem o bebê chorando, sabe? Eu não lembro. Nem a minha mãe deixou a minha irmã chorando, eu não lembro. Eu lembro da gente sempre estar com... Alguém tava com o bebê nunca ficava sozinho, sabe? Não sei também. Mas pronto. Talvez isso seja uma diferença Brasil-Portugal. Depois do parto, você fica lá no hospital de 36 a 48 horas. Como eu disse, você tem que receber a alta se você fizer xixi ou cocô, e o bebê tem que fazer xixi e cocô. E ela vai te ensinar a dar banho, vai te ensinar algumas coisas. São uns checkpoints que ela tem que fazer para você poder receber a alta do hospital. Depois você tem que fazer o teste do pezinho. Geralmente ele não é feito no hospital. A minha enfermeira falou, olha, eu não sei se vai ser feito no hospital que você precisa, que você vai fazer o parto. Então, quando você decidir qual você vai fazer o parto, lá na hora você vai lá e vê se eles vão fazer o teste do pezinho. Se eles não fizerem, você me manda um e-mail. Aí ela me passou o e-mail dela, óbvio, e me avisa, porque aí eu vou na sua casa, se for mais prático, ou você vem aqui. Eu falei, não tem problema, pode vir aqui em casa. Ou seja, ela teria vindo. O problema é que o teste do pezinho são 5 dias para fazer. E meu filho nasceu, aí eu fiquei 2 dias no hospital, né? 2 dias no hospital e saí sexta-feira santa. Ou seja, a minha clínica estava fechada. Mas eu mandei um e-mail para ela, falou, não tem. Então, no sábado, domingo estava fechado o centro de saúde. Ela me liga na segunda. Ela me liga, a recepcionista da clínica me liga, todo mundo me ligando. E aí, quando eu vi, eu falei, tá bom, eu vou aí então correndo, porque ela, né? Eu fui na segunda-feira lá fazer, correndo. Gente, eu tô falando 5 dias, mas pode ter sido 7. Eu não sei. Mas eu sei que era um prazo assim, tinha que correr para fazer. Então, eles podem vir na sua casa, mas devido a esse problema não deu. Mas eu mantive contato, eles falam por e-mail, ligam para você. Então, assim, o atendimento é muito bom, o suporte é muito bom. Bem, eu espero que isso tenha ajudado vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já tá anoitecendo, eu tenho que correr para ver o jantar dos meninos. Mas eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham tirado suas dúvidas. Se você tiver ainda alguma dúvida, comenta aqui. Segue no canal para você ver mais vídeos. Se você ainda não viu o meu relato de parto, por favor, clica aqui que eu vou deixar em algum lugar aqui da tela o meu relato para você ir ver. E pronto, eu vou deixar outras dicas, eu vou fazer outros vídeos também que vão te ajudar se você tá grávida, se você tá chegando em Portugal agora, tá bom? Então, tchau!